Como não participei ontem, vamos embora. Estou colocando para gravar, para o pessoal poder assistir depois, né? O Ricardo até pediu para gravar, botou no grupo agora, porque ele não vai poder assistir hoje. Então vamos começar. O objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar com máquinas hidráulicas, né? As máquinas hidráulicas, o objetivo delas é fazer o escoamento de líquidos, né? Quando a gente trabalha com o escoamento de gases, o nome não é bomba, né? O nome correto. Os termos usuais que são utilizados seria ventilador, soprador e compressor. A diferença entre esses três, né? O slide está aparecendo aí, né, Renato? Só para confirmar. Tá passando sim. Tá agora por máquinas hidráulicas, isso mesmo, né? Isso mesmo, o ventilador, o soprador e o compressor, a diferença entre eles está associada à pressão, né? Pressões muito pequenas, né? A gente utiliza ventilador. Pressões até 1 atmosfera, soprador. Agora, quando eu tenho pressões maiores que 1 atmosfera, seria o compressor. E o objetivo dessas máquinas é transportar líquidos, né, que a gente não conseguiria transportar somente utilizando a gravidade. Então, o objetivo dessas máquinas hidráulicas é fazer esse transporte, né? Com isso, a gente utiliza as bombas hidráulicas, a gente vai trabalhar somente com as bombas, né? A gente não vai trabalhar com sopradores, os compressores, porque o objetivo o transporte de líquidos, de fluidos. Essas máquinas hidráulicas, elas vão estar fornecendo energia para o líquido. Normalmente, a bomba, ela recebe energia de uma fonte motora. Então, eu vou ter ali, por exemplo, um eixo que vai rotacionar, e aí parte da energia mecânica, ela é transferida para o fluido, como energia de pressão, ou seja, aumenta a pressão do líquido, ou até mesmo energia cinética, que seria mexendo na velocidade, aumentando a velocidade do líquido. Ou tem bombas que até utilizam as duas fontes de energia, como energia de pressão e energia cinética. E o ato de bombear é adicionar energia ao líquido para transportá-lo de um ponto até outro, normalmente de pontos mais baixos para pontos mais elevados. A gente tem uma grande variedade de bombas, né? Então, a gente tem uma classificação inicial. Bombas cinéticas ou turbobombas, que elas também são chamadas de bombas hidro ou rotodinâmicas, bombas volumétricas, que também são chamadas de deslocamento positivo. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos dois grupos, né? E vamos dar alguns exemplos da utilização e dos modelos de bombas. Bem, aqui eu apresento mais ou menos os equipamentos, né, os acessórios que a gente costuma utilizar para fazer um projeto de uma bomba. Então, a bomba ela está aqui no centro, né? E ao redor dela a gente tem as tubulações, eu tenho válvulas, registros, tenho crivo, e aí eu vou falar para vocês mais ou menos qual seria a função de cada pecinha dessa quando a gente tem uma estação elevatória. Bem, aqui dentro do meu reservatório inferior, eu tenho a válvula de pé e o crivo. O que seria a válvula de pé? O objetivo da válvula de pé é manter essa tubulação aqui, que se chama tubulação de sucção, cheia do líquido que eu vou bombear. Por quê? Porque eu não posso deixar espaço de ar, né? Porque a bomba ela tem que fazer o bombeamento somente de líquidos. Então, se eu tiver ar, estaria atrapalhando o bombeamento, pode trazer até problemas sérios para o motor. O crivo, ele é uma válvula, ele está adicionado na válvula, né? Então ele trabalha aqui junto com a válvula de pé, e o objetivo dele é evitar que entre alguma partícula sólida. Então, caso eu tenha alguma partícula sólida, o crivo estaria como se fosse fazendo uma peneira ali, digamos assim. Mas são partículas pequenas, né? Em seguida, eu tenho uma redução, né? Uma redução excêntrica. Essa redução é o seguinte: normalmente esse tubo de sucção aqui, ele é com um diâmetro maior do que o tubo de recalque, que é o que sai da bomba. Sucção a gente utiliza para antes da bomba e recalque após a bomba. Normalmente esse tubo ele tem um diâmetro maior com o objetivo de evitar que ocorra cavitação, né? E aí a gente vai conversar o que seria essa cavitação, que é a formação de bolhas de vapor, né? Então, uma das formas seria mexer no diâmetro. Se o diâmetro da sucção for maior, eu acabo evitando que ocorra essa cavitação da bomba. Então, nesse caso, o que nós temos, né?
essa redução é uma redução normal, somente para reduzir o bocal mesmo, para a entrada na sucção da bomba. Então, eu venho de uma tubulação de maior diâmetro e eu uso uma redução ali para encaixar direitinho no bocal da minha bomba. O motor da bomba que vai fornecer energia mecânica. Aí, em seguida, no meu recalque, eu tenho uma válvula de retenção. A válvula de retenção, ela atua fazendo com que, evitando, na verdade, né, que o líquido retorne para a bomba. Porque o objetivo aqui é que o líquido suba, né, quando sai do recalque. Caso ele vá em sentido contrário, eu vou ter um problema. Então, a instalação dessa válvula de retenção após a saída do líquido na bomba é exatamente com esse objetivo. E aí, em seguida, normalmente a gente coloca um registro, geralmente um registro de gaveta. O objetivo aqui é controlar a vazão. Caso eu tenha alguma parada de limpeza, né, alguma manutenção da bomba, a gente consegue fechar esse registro também. Então, seria mais ou menos essa ideia aí desse registro. Bem, quando eu tinha falado ali dos tipos de bomba, nós temos as cinéticas e a deslocamento positivo. As cinéticas, elas vão se dividir em 3 grupos, associados ao fluxo de entrada do fluido na bomba. Então, o fluxo radial, que são as centrífugas, que são as mais utilizadas, né, pelo menos nas indústrias, cerca de 90% das bombas são do tipo centrífuga, de fluxo axial, de fluxo misto. Eu vou falar para vocês agora o que é cada um desses tipos, né? E depois a gente vai conversar também das bombas de deslocamento positivo. Normalmente elas são utilizadas em casos especiais, elas podem ser alternativas ou rotativas, e aí eu vou falar um pouquinho das mais importantes na indústria química. Bem, falando nas bombas cinéticas, né, que é que a gente vai conversar primeiro, eu tenho a transferência da energia devido a esse eixo e esse rotor. Então, eu tenho um motor que vai acionar esse eixo com esse rotor e ele vai rotacionar. Conforme ele rotaciona, né, eu consigo fazer a transferência da energia, né, mecânica dessa rotação para o fluido. E aí o fluido ele ganha energia de pressão e consegue ser transportado de um ponto para o outro. Então, as peças mais importantes de uma bomba cinética são o eixo, o rotor. Por fora eu tenho uma carcaça, porque a gente não vê essa parte de dentro da bomba, né? A gente vê só a carcaça. E aí eu tenho a alimentação, ou sucção, e a descarga, que é o que sai da nossa bomba. Quando a gente fala em centrífugas puras ou radiais, aquele fluxo que eu tinha falado que eu ia explicar melhor, né? O que acontece? A energia cinética, ela é obtida por forças centrífugas. Então, ali dentro, né, eu tenho a movimentação do fluido, ele entra no centro do rotor, né, aquela hélicezinha, e ele vai para a parte de fora do meu rotor. E aí, conforme o fluido entra ali e vai para fora, ele faz como se fosse 90 graus. Quando a gente fala nessa de fluxo axial ou helicoidal, não são as forças centrífugas. É como se o fluido entrasse e saísse a 180, ela fosse paralelo ao eixo de rotação. E aí, normalmente, né, a gente utiliza essas centrífugas puras ou radiais quando eu tenho carga elevada, que eu quero vencer. Eu sempre falo que a carga que eu quero vencer, ela está associada tanto à altura, né? Então, assim, altura geométrica, por exemplo, do primeiro andar para o terceiro andar, um bombeamento de água, mas também de todo o trajeto percorrido pelo fluido. Porque conforme o fluido vai passando, né, na tubulação, ele vai perdendo carga. E aí, quando ele perde carga, né, ele perde atrito, e aí, com isso, a gente acaba tendo problemas, né? Eu preciso usar isso no cálculo do projeto da bomba. Senão, eu vou projetar uma bomba para um determinado percurso, né? E o percurso vai ser muito maior, porque eu estou usando, por exemplo, várias curvas de joelhos de 45 graus, de 90 graus, eu estou usando válvulas no caminho, redutores, então tudo isso vai influenciar. Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de bomba, né, radial ou pura, quando eu tenho uma alta carga para vencer e estou bombeando vazões baixas. A fluxo axial, ela é exatamente o contrário. É quando eu tenho vazões elevadas e as cargas são pequenas, né? Então, eu tenho alto fluxo de fluido, mas eu quero vencer alturas pequenas, elevações pequenas. E tem a de fluxo misto também. A de fluxo misto, ela está associada à força centrífuga e força de arrasto.
E o fluido, ele entra e vai sair da minha bomba fazendo ali um ângulo entre 90 e 180. Eu boto uma figura depois aqui, que dá para ver um pouquinho melhor. Ó. A radial, ela entra pelo centro, pelo olho do rotor, né? E sai fazendo 90 graus. A axial, ó, ela entra aqui e sai pelo mesmo local, fazendo 180 graus da entrada para a saída, diferente daqui, ó, que faz um ângulo de 90, um ângulo reto. Já quando eu tenho a de fluxo misto, né, ou semiaxial, ela já sai como se fosse na diagonal. É algo intermediário entre o 90 e o 180. Então, a gente tem mais ou menos essa ideia. Eu coloco fotinhos dos rotores, ó, como é que seria uma visão ali meio que em 3D deles. Aí, em seguida, eu apresento um pouquinho das bombas volumétricas, que são essas bombas chamadas de deslocamento positivo. Normalmente, elas funcionam da seguinte maneira. Eu tenho um determinado espaço dentro da bomba, né, no interior da bomba, e eu faço com que o líquido preencha esse espaço, eu obrigo ele a preencher esse espaço. E aí, conforme ele vai preencher, depois eu faço ele sair desse líquido. Como se fosse um pistão, um êmbolo, né, tem um pistão forçando o fluido a passar. Depois que o fluido passa, né, ele tem que sair daquele local. Então, o pistão volta e esse movimento, né, de pressionar o fluido e voltar faz com que forneça energia de pressão para o fluido se movimentar. Aí eu vou colocar alguns exemplos. Ó. O primeiro tipo é a bomba de êmbolo ou alternativa. Normalmente a gente utiliza para pressões mais elevadas, né? Quando eu estou comparando com a bomba de pistão. Porque normalmente as pessoas acham que bomba de êmbolo e bomba de pistão são iguais, mas as bombas de êmbolo são para pressões mais elevadas. Então, repara, o fluido está entrando, né? E aí esse pistão pressiona ele a ocupar um determinado volume. O líquido não tem para onde ir, tem que fazer o caminho obrigado, né? Pelo pistão. Então, seria mais ou menos essa a ideia aí de funcionamento. Tem umas que são duplas, né? Então, aqui, ó, duplo êmbolo, o fluido vai percorrer o caminho, né? Só que com 2 êmbolos pressionando. Seria mais ou menos essa a ideia. Tem as bombas que a gente chama de rotativas. As bombas rotativas são vários tipos. Uma muito utilizada são as bombas de engrenagem. A gente tem aqui, ó, 2 engrenagens, né? Conforme elas vão se movimentando, o fluido vai percorrendo os espaços vazios, né? E aí, conforme tem o movimento, o fluido vai passando de um local para o outro. Eu coloco aqui uma imagem que tem tipo um gifzinho que tem a sucção e o desgaste. Olha as engrenagens rodando. Com isso, o fluido ele é obrigado a percorrer aquele espaço ali, né, entre os dentes ali da nossa engrenagem. Normalmente, ele é utilizado para líquidos viscosos, tá? E aí, eu até dei um exemplo do que seria um líquido viscoso, né? Um líquido viscoso está associado a, por exemplo, eu pegar um copo d'água e virar. Se eu pego uma garrafinha de mel e viro, o tempo que o mel vai descer, né, vai escorrer, é muito maior do que o tempo que o copo de água escorreria, né? O que indica que a viscosidade do mel é muito maior, ele é muito mais viscoso, né? Tem todo um cálculo matemático ali associado, né, a essa viscosidade, mas falando em linhas gerais, seria mais ou menos essa a ideia. Deixa o mouse cair. Se eu tiver com líquidos corrosivos, a gente recomenda a utilização de engrenagem de plástico, né, para evitar a corrosão. As de metais seriam corroídas, né, então a recomendação é usar de plástico. Tem as de lóbulos. As de lóbulos, elas têm o mesmo princípio, né? Só que os lóbulos, eles são mais arredondados. Ele parece com a de engrenagem, né? A movimentação do fluido é similar. Só que aí, no caso, agora é mais arredondado. Tem a de engrenagem interna. A de engrenagem interna, ela tem como se fosse uma engrenagemzinha dentro, mas ela não encaixa perfeitamente, né? E aí, esse espaço vazio aqui é por onde o fluido vai passar. Então, ó, o fluido azulzinho está entrando aqui pela minha bomba, vai percorrer todo esse caminho. Conforme ele percorre esse caminho, né, ele é obrigado a passar, né, por esse caminho, fazendo com que o fluido vá ganhando a energia necessária para se locomover.
Tá? A bomba peristáltica é uma bomba recomendada normalmente para, acho que eu até escrevi, recomendada para fluidos biológicos, então para bombear sangue, né? Por quê? Se você reparar, ela parece a de lóbulos, ela tem um lóbulo aqui dentro que vai girar, né? Só que ela tem uma tubulação interna por onde o fluido vai passar. E aí isso evita o quê? Evita a contaminação. Então, essas bombas peristálticas, né, elas são geralmente de menores capacidades para bombeamento e eu tenho esse cuidado ali da contaminação do fluido. Então, por isso a importância aí dessas bombas na área da saúde. Bem, as bombas centrífugas, né, são as bombas que a gente mais utiliza. Essas bombas, elas respondem à grande maioria da utilização, né, nas indústrias. Cerca de 90% são utilizadas as bombas centrífugas, né? E aí são as que a gente vai trabalhar mais em cima delas, né? Tem alguns parâmetros que a gente vai conversar associados, né, ao desempenho da bomba. Então, eu tenho alguns parâmetros como capacidade da bomba, a carga da bomba e a potência dessa bomba. Capacidade. A capacidade a gente relaciona com fluxo, ou seja, com a vazão volumétrica. Então, seria mais ou menos a vazão que eu tenho, né, de bombeamento, que o meu líquido é movido, né, empurrado ali dentro. Então, a ideia de capacidade está associada ao fluxo de fluido que eu estou bombeando. Essa capacidade, né, de bombeamento, ela vai depender de vários fatores, como, por exemplo, características do líquido. Por quê? Normalmente a gente chama de densidade, né? A densidade do líquido, a viscosidade, se ela é mais viscosa ou se ela é menos viscosa, o tamanho da bomba, o tamanho do impulsor, que é exatamente aquele rotor, a velocidade de rotação desse impulsor, tamanho e forma das cavidades, né, ali nas paletas do meu impulsor, condições de temperatura e pressão, tanto na sucção como na descarga, também são fatores importantes. O próximo parâmetro que a gente utiliza para estudo, né, é o que a gente chama de carga da bomba. O que seria essa carga da bomba, né? A carga da bomba, ela está associada à altura, né? Então, eu sempre falo, né, que a gente tem dois tipos de altura. A altura geométrica e a altura manométrica. A altura geométrica é exatamente a diferença de altura. Por exemplo, do térreo para o terceiro andar, seria a altura geométrica, né? Seria a medida exatamente da altura ali. Só que quando eu falo em altura manométrica, porque a bomba ela não vai ter que fornecer somente a carga, né, para essa altura geométrica. Ela tem que fornecer a carga para o sistema todo. Então, por exemplo, quantos metros de tubulação eu vou ter antes da bomba e após a bomba, até chegar no meu reservatório final? Quantos acessórios eu tenho, como, por exemplo, registros, né? Registros ou válvulas, reduções, joelho, curva, todos esses acessórios, né? Conforme o fluido vai passando, ele vai perdendo carga. Então, dependendo de quantos eu tenho ao longo do caminho, essa informação acaba importando, né? Sendo importante. Bem, aí a gente chama de altura de sucção e altura de recalque. Sucção é antes da bomba, recalque é após a bomba. Então, aqui, né, eu tenho a minha bomba, aqui seria o meu reservatório inicial, e eu quero transportar o fluido desse reservatório para esse reservatório mais elevado. Então, a altura geométrica é exatamente essa altura aqui, ó, daqui até aqui. O quanto eu quero vencer de altura, que é o quanto a minha altura mesmo. Então, a gente chama de altura geométrica. Agora, a altura manométrica, ela vai levar em consideração tudo. Ela vai levar em consideração quantos metros de tubulação você usou aqui, mais quantos metros de tubulação você usou aqui, mais todos os acessórios ao redor. Então, tudo isso vai entrar dentro dos cálculos, do recalque e da sucção, né? Então, na altura manométrica, eu tenho que calcular tudo, senão eu vou estar projetando uma bomba de maneira errada, né? Essa bomba não seria coerente para o serviço. Então, é muito importante, né, fazer esses cálculos certinhos para dar tudo certo. Bem, um parâmetro importante também é a potência da bomba. A potência requerida pela bomba vai ser o quanto
o motor consegue fornecer, a potência fornecida pelo motor. Como é que a gente faz para calcular, né, essa potência requerida? Essa potência requerida vai ter um parâmetro que a gente chama de peso específico, é um parâmetro do líquido, está associado à densidade do fluido que vai ser transportado, né? Eu tenho a minha vazão, que vai ser transportada, aquela altura manométrica, que foi exatamente o que eu falei, né, que leva em consideração tanto a altura geométrica como os acessórios no caminho. Esse 75 é só uma conversão de unidade, por quê? Porque essa potência que a gente vai calcular, ela sai em cavalo-vapor. Sempre que a gente for comprar uma bomba, ver uma bomba, a unidade, né, que o fabricante apresenta são em cavalo-vapor de potência. É diferente da gente comprar um eletrodoméstico em casa, que a gente fala assim, ele é mais potente ou menos potente, e aí a gente comenta isso associado à potência em watts, né? Então, aqui não, aqui é em cavalo-vapor. Então, esse 75 aqui é só para uma conversão de unidade para que saia em cavalo-vapor, que é a unidade recomendada. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Essa letrinha grega, né, que é o ETA global, está associada ao rendimento do motor da bomba, né? Então, é um dado também do fabricante. Bem, logo depois, né, a gente vai falar de duas curvas que são muito importantes. A curva que a gente chama de carga da bomba e a curva que a gente chama de curva do sistema. As demais curvas são curvas fornecidas, né, curva de eficiência e tal, fornecidas pelo fabricante. Mas a curva da bomba e a curva do sistema são curvas importantes para que eu consiga determinar o ponto de operação ideal da minha bomba. Então, quando eu compro uma bomba, o ponto ideal, né, por exemplo, eu quero calcular para uma determinada altura que eu quero vencer, qual seria a vazão ideal de bombeamento? É isso que esse ponto vem falando para a gente, né? Então, aqui a gente consegue ver qual a vazão volumétrica recomendada, né, de acordo com a bomba que nós temos para o serviço. Então, vou falar aqui pelo gráfico melhor. Essa curva característica da bomba, ela vem do fabricante. Quando a gente compra uma bomba, né, o fabricante já dá para a gente essa curva característica. Agora, a curva do sistema, ela é feita pelo projetista, né? Então, o projetista vai fazer exatamente para o seu sistema. Então, quantos metros, quantos acessórios, quantas metragens de tubulação, qual a altura, tudo certinho. E aí, quando as duas curvas se interceptarem, a interseção dessas duas curvas, que é uma interseção importante para... Eu ia falar assim, gente, já tem 40 minutos e nem veio o aviso, não caiu, né, para a gente enviar outro link. Porque só tem 2 pessoas participando. 2 pessoas é ilimitado. A partir da terceira que cai em 40 minutos. Então é por isso, né? Nem vou precisar enviar um novo link. Então, o que nós temos, né? O ponto ideal de operação, né, é esse cruzamento aqui. Essas curvas é só para conhecimento, né? Os técnicos em química, eles precisam saber como funciona uma bomba, ter uma ideia, saber a função dela, né? Mas essa parte de fazer esses projetos, determinar o ponto de operação ideal, ele acaba não sendo a função do técnico. Então, eu apresento essas curvas somente para conhecimento, né? Para vocês já terem, né, falar, por exemplo, não, eu já vi uma curva da bomba assim, né? Ela é fornecida pelo fabricante. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Bem, cavitação é um problema, né, que a gente enfrenta com as bombas devido à formação de bolhas de vapor dentro do sistema. Então, eu tenho um sistema de bombeamento. E aí, de repente, nesse meu sistema de bombeamento, eu tenho formação de bolhas de vapor. Se eu tiver a formação dessas bolhas de vapor, o que vai acontecer? Se ela atingir um local, né, da minha bomba, que seja um local de muita pressão, elas acabam estourando, colapsando. E aí gera ondas de choque, vão ficar colidindo, né, com esse rotor aqui, ó, nessa parte de entrada que a gente chama de olho do rotor, é a parte de maior pressão, né, do nosso sistema. Então, ela acaba fazendo, olha, como se fosse erosão.
ela vai danificando o rotor da nossa bomba e pode até parar a bomba. Então, o objetivo, né, é que a gente tente evitar que isso aconteça. Como é que a gente pode evitar, né? Diminuindo o rendimento da bomba, né? Então, isso está associado às condições ali para que não ocorra vaporização dentro da bomba, tá? Então, a ideia é que não tenha essa vaporização. Pode acontecer a erosão dos materiais ali da bomba, vai reduzir a vida útil e pode gerar barulhos e vibrações indesejáveis. Então, é um problema que, normalmente, né, a literatura apresenta muita pesquisa tentando evitar esse problema, que é a cavitação. Normalmente, a cavitação ela vai ocorrer nos lugares que você tem maior velocidade do líquido, digamos assim, né? Então, o lugar mais propício nesse tipo de bomba que a gente trabalha é na entrada ou no olho do impelidor, né? Nesse caso, a gente tem ali a maior possibilidade de acontecer da ocorrência desse tipo de fenômeno, que é a cavitação. Tá, e aí como é que a gente faz para evitar que essa cavitação aconteça, né? A ideia é prevenir para que não ocorra. Normalmente, a pressão na entrada da bomba, essa figurinha aqui indica uma bomba, e aqui seria o meu reservatório. Então, a pressão na entrada da bomba, ela tem que ser maior do que a pressão de vapor do fluido. Então, vamos supor que eu estou bombeando lá uma mistura, sei lá, metanol com etanol. E aí eu tenho que ver a pressão de vapor dessa mistura e a pressão aqui tem que ser maior, né, para evitar que ocorra a cavitação. Michele, como é que eu posso fazer isso, né, se eu não tenho como mudar a pressão de vapor? Que ela é dependente do fluido, dependente da temperatura, enfim. Eu posso tentar reduzir a perda de carga antes da bomba ou aumentar o nível de líquido no tanque. Então, aqui eu posso aumentar o nível de líquido no tanque, se for possível, né? Caso não seja possível, o ideal é que eu diminua a perda de carga. Como é que eu faço isso? Ó, aumentando o diâmetro de sucção, eu até tinha comentado isso, né? O diâmetro de sucção ele é bem maior do que o diâmetro de recalque para evitar que ocorra essa cavitação, que é esse fenômeno amplamente estudado e que é muito danoso. Eu posso reduzir o comprimento equivalente da tubulação antes da bomba, como, por exemplo, melhorar o traçado, reduzindo os acidentes que tem, né? A gente chama de acidente, são os acessórios. Eu posso diminuir a vazão, se for possível, ou posso aumentar a pressão no tanque, se for possível. Então, aqui seriam mais ou menos as 4 possibilidades, né? Com o objetivo de reduzir a perda de carga antes da bomba, que é uma possibilidade para evitar essa cavitação. Bem, quando a gente fala nessa cavitação, né, surge um termo chamado NPSH, do inglês, mas em português seria altura positiva líquida de sucção. Eu tenho duas informações do NPSH. O requerido, que é o fornecido pelo fabricante da bomba, e o disponível. O disponível é quanto eu tenho de NPSH para o meu sistema. O requerido, né, que é o do fabricante, é a quantidade mínima de energia que eu tenho que ter para que não ocorra cavitação. Então, seria o valor mínimo requerido para evitar esse problema. Aqui tem um gráfico que apresenta isso. Ó. Eu tenho uma bomba aqui, eu tenho a sucção, o olho do meu rotor e a descarga. Aí eu apresento nesse gráfico, né, um gráfico de pressão versus posição. Entrada, olho e saída. Aí eu tenho uma linhazinha aqui de pressão de vapor. A pressão de vapor, normalmente, quando a gente fala em aquecimento do fluido, né? Então eu pego uma chaleira, coloco no fogão e aqueço, ele vai vaporizar. Então eu estou fornecendo calor para que ele vaporize. A pressão é o contrário, né? A pressão, eu preciso reduzir, né, a pressão para ele vaporizar. Então, nesse caso, eu estou com o fluido aqui todo líquido. Se ele chegar no valor da pressão, que é uma pressão mais baixa, né, que seria a pressão de vapor, ele teria a formação das bolhas. Então, nesse caso aqui, ó, a minha sucção, o olho do rotor e a descarga, eles estão fora dessa curva, né? Eles estão acima da pressão de vapor. Então, essa bomba aqui, ela não vai cavitar. Agora, a bomba de baixo, ó, repara que no olho eu tenho um valor de pressão mais baixo do que a pressão de vapor.
Então, o que pode acontecer? A formação de bolhas. Então, essa bomba, provavelmente, ela vai cavitar, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Eu tenho uma pressão no meu sistema, principalmente no olho do rotor, que é o mais propício a ter a cavitação, né? Que está com uma pressão menor do que a pressão de vapor. Desculpa. Bem, então, quando a gente faz o projeto, né? A condição para que não ocorra essa cavitação é que o meu NPSH disponível seja maior que o requerido. O requerido é o do fabricante. Aí o fabricante me justifica que é a menor energia necessária para que não ocorra cavitação. Então, na minha bomba, no meu sistema, eu tenho que ter um NPSH maior, senão vai cavitar. Então, normalmente, né, nos projetos, quando a gente faz os projetos, a gente usa mais ou menos 0,6 de folga. Então, eu já tenho o requerido, que é o do fabricante, né? Eu jogo 0,6 metros para cima e aí eu teria o NPSH disponível. Ele tem que ser maior do que isso. Seria mais ou menos uma folga do projeto, né? Para evitar que ocorra esses problemas de cavitação. Bem, alguns serviços, né? Pode ser necessário fazer uma associação de bombas, né? Então, assim, em alguns momentos a gente vai ter que associar bombas para conseguir vencer alturas muito elevadas ou até mesmo vazões muito elevadas. Então, quando a gente fala em associação em série, o objetivo é aumentar a carga manométrica, ou seja, a altura. Então, a minha altura ali, né, ela tem que ser, ela é muito elevada, e aí eu conseguiria vencer essa altura manométrica com uma bomba em série. Então, por exemplo, o fluido passa pela bomba 1, ao sair da bomba 1, ele entra na bomba 2. Então, eu estou com uma associação em série. Quando eu trabalho, né, com paralelo, só passando aqui para mostrar, depois eu volto, eu tenho o meu fluido que eu quero bombear, ele passa uma parte por uma bomba, a outra parte do fluido passa por outra bomba. E aí eu tenho bombas em paralelo, né? E aí o objetivo quando eu uso bombas em paralelos é aumentar a vazão. Então, quando eu quero aumentar a altura manométrica, né, que é a altura que eu quero vencer, eu uso bombas em série. Então, a saída da bomba 1 vai ser a entrada da bomba 2. Quando eu quero aumentar a vazão, né, o que eu faço? Eu uso bombas em paralelo. Aí aqui a curva, né, da bomba em série funciona como? A curva 1 e a curva 2 são as fornecidas pelo fabricante. Então, o meu fabricante forneceu essa curva, né, para a primeira bomba que eu comprei. Quando eu comprei a segunda, eu tive uma outra curva. Conforme eu faço, né, essa associação, eu tenho o somatório desses valores. Então, a minha nova curva está aqui em cima, ó. Então, ao invés de eu cruzar, né, o ponto de operação ideal ser aqui, ó, bem mais baixo, eu consigo valores mais altos, né? Então, o novo ponto de operação da associação das bombas estaria aqui, ao invés de estar aqui para a bomba 2 e aqui para a bomba 1. Então, eu consigo somar as alturas manométricas. Por isso, eu tenho valores maiores de altura. Quando eu falo nas bombas em paralelo, não. Eu tenho as duas curvas separadamente, né? Só que aí eu consigo aumentar a minha vazão. Então, por exemplo, se eu tivesse só com a bomba 1, eu estaria com essa vazão aqui. Se eu tivesse somente com a bomba 2, eu estaria com essa daqui. Quando eu uso a bomba 1 com a bomba 2, ó, eu tenho uma vazão maior. E aí eu consigo obter também somando as duas vazões. Então, seria mais ou menos isso em relação à associação. Alguma dúvida, Renato? Não, assim, né? Até então não, Michel. Foi claro, mais ou menos o que eu expliquei hoje? Só em relação à cavitação, Uhum. tipo assim, sempre a entrada vai ter que ser maior. Tipo assim, ela tem uma entrada de 3/4. Aí eu colocaria, exemplo, 1 polegada para não ter essa cavitação, seria isso? Isso, exatamente. A gente trabalha, eu Ah, tá. dou inclusive essa disciplina que se chama Sistemas Hidráulicos lá na Estácio, né? E a gente faz exatamente esses cálculos. Quando a gente vai fazer os cálculos, a gente calcula só o diâmetro de recalque, a saída da bomba.
E aí, por exemplo, eu calculei a saída da bomba, deu 3/4, né? Então, 3/4, eu pego o diâmetro imediatamente maior, seria, por exemplo, 1 polegada, para evitar que ocorra a cavitação. Tá. Né? Então, as fórmulas é a fórmula de Bless que a gente usa para calcular, né? Aí a gente calcula o diâmetro ideal de acordo ali com o tempo que a bomba vai ficar operando, né? Com alguns parâmetros como vazão de bombeamento, tudo isso. Aí ele me dá só o diâmetro do recalque. Aí eu vou na tabela comercial e vejo, tá muito próximo aí do 3/4, como você disse. Pego e coloco o recálculo de 3/4. A minha sucção antes da bomba vai ser o diâmetro imediatamente superior que eu tenho desse fabricante. Então, por exemplo, 1 polegada. Tudo para evitar a cavitação. Ah, sim. Não, tá. Interessante, legal. Essa parte é muito legal, eu Isso gosto. pode ser utilizado. Não, bacana. Eu também gostei. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu gostei pra caramba. Interessante, porque pode ser utilizado tanto na parte de química, mas também em outras áreas, né? Sim, Que trabalham com bombas, né? Até na nossa própria casa, né? é muito interessante essa parte. Eu gosto. Não, bacana, legal mesmo. Então, era isso que eu ia passar para vocês hoje. É, Só apareceu mas você, né? já tá. Mas obrigada por ter O aparecido, Michel, né? Senão... todo, todo mundo já viu essa aula ontem, então já marcaram para ver todo mundo praticamente a aula ontem. É Eu verdade. que não participei mesmo, só sobrou eu. Não, mas legal. Mas bacana, gostei muito dessa aula. Ai, Essa matéria aí é muito bacana. que bom, fico feliz. Assim, ela vai estender um pouco mais, Michele, ou vai ficar por isso mesmo? Sobre bombas, ou no geral? Isso. No geral, a gente ainda tem muitos conteúdos Assim, sobre tá. Mas bombas. essa parte de bomba fechou aqui então. Fechou hoje isso, a parte do técnico ela é mais superficial, ela não é tão aprofundada. Assim. Não, mas beleza. Tá ótimo, tá beleza. Tá show. Então, Com certeza que isso vai gerar para algum trabalho mais para frente, né? assim, Não, beleza. Tá ótimo, Michele. então tá bom, Renato, obrigada aí pela companhia. Eu que agradeço. Que isso, Michele. Então tá, boa Até. Boa noite, Michele. Até sexta-feira noite, que vem, semana então.